Agora no seu rádio, a tradição e a credibilidade. De Três Lagoas e região, a notícia de uma forma, sem medo de falar a verdade. Agora, na Difusora FM, Tribuna Livre. Olá, muito bom dia. Sexta-feira, dia 2 de fevereiro de 2024. Começa agora mais uma edição do Tribuna Livre. Eu sou Gisele Mendes e ficarei com vocês até o meio-dia. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos conferir as principais manchetes de hoje. Tribuna Livre. Confira as manchetes de hoje. A Agência dos Correios adere campanha Nome Limpo. PM de Três Lagoas está entre os presos na Operação Hades. Procon do município alerta para tentativa de golpes. Prefeitura lança campanha Carnaval Seguro para crianças e adolescentes. E hoje eu vou receber aqui no estúdio a psicóloga e hipnoterapeuta Andréa Cardoso. Nós vamos falar sobre hipnose. Já. Tribuna Livre é um oferecimento de Farmácia e Drogaria Sete Farma, Bigcom Materiais de Construção, Lotéricas Caminho da Sorte e Genildos Bar e Espetos. Confira agora a previsão do tempo. Tempo para hoje na previsão do dia. A previsão do tempo para esta sexta-feira indica tempo firme com sol e variação de nebulosidade em grande parte de Mato Grosso do Sul. Ainda de acordo com o Centec, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, existe a possibilidade de pancadas de chuvas em algumas áreas do estado. Não se descartam pancadas de chuvas isoladas, com destaque para as regiões Norte, Pantaneira, Sudoeste e Bolsão. Essas instabilidades ocorrem devido à disponibilidade de calor e convergência de umidade. Em Campo Grande, a mínima prevista é de 23 graus, enquanto a máxima pode chegar aos 34. Na região sul fronteira, Ponta Porã apresenta valores semelhantes à capital. A Naurilândia e Iguatemi marcam 23 graus inicialmente, atingindo 36 nos próximos horários. Paranaíba, no Bolsão, amanhece com 21 graus e tem 34 pela tarde. Três Lagoas, na mesma região, tem mínima de 23 e máxima de 35 graus. No norte do estado, Coxim e Camapuã têm máximas de 34, com mínimas de 22 e 23 graus, respectivamente. Na região pantaneira, Corumbá tem mínima de 26 graus e chega aos 35. Já Aquidauana apresenta variação entre 25 e 37 graus. Em Porto Murtinho, no sudoeste, os termômetros marcam 26 graus inicialmente e atingem os 38. Muito bem, Três Lagoas, céu claro, sol e agora fazem 33 graus neste momento, com sensação térmica de 36. Calor, né? Já bem quente logo cedo, agora 11 horas e 8 minutos. E a umidade relativa do ar está em 44%. Já em tendência de declínio, né? Vai diminuir um pouco mais essa umidade relativa do ar. Lembrando que 44% já é considerado um tempo seco, já que a Organização Mundial da Saúde preconiza que para que a gente tenha boa qualidade de vida, é preciso ter umidade relativa do ar a partir de 60%. Então a nossa já está um pouco abaixo do indicado. Vale a pena se atentar às dicas de beber bastante água, evitar exposição ao sol entre 10 e 16 horas, cuidar também da água do seu animal de estimação, evitar caminhar com ele durante o sol, as patinhas queimam e esse sol também escaldante não faz bem para ninguém, nem para os animais de estimação. É preciso também se atentar à prática de atividades físicas. O recomendado é você fazer pela manhã ou de tardezinha, para não desidratar, né? Clima seco, às vezes a gente não bebe o tanto suficiente de água, então tudo colabora aí para que a pressão caia, para que a gente se desidrate. Então, vamos tomar bastante cuidado, né, com esse calorão que a gente já está acostumado aqui em Três Lagoas, mas
Não é descartada, né, a possibilidade de a gente sempre enfatizar essas dicas que são passadas por médicos, inclusive. Agora são 11h09, 11h09. Olha só, deflagrada em Mato Grosso do Sul e em mais 16 estados, a Operação Hades combate organização criminosa que movimentou 300 milhões de reais por meio de sofisticado esquema de lavagem de dinheiro. Liderada pela DRACO de Alagoas, que é a Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado, a ação expediu 61 mandados em Mato Grosso do Sul, sendo 19 de prisão e 42 de busca e apreensão. O combate ao crime incluiu policiais de Campo Grande, Ponta Porã, Três Lagoas, Paranhos, Fátima do Sul, Ladário, Jardim e Corumbá. Em MS, sob a coordenação do DRACO, foram cumpridas 36 ordens judiciais, com a prisão de 15 pessoas nas cidades de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Ponta Porã, Três Lagoas e Coxim. A ofensiva apreendeu veículos, armas, joias, dinheiro em espécie e droga. A operação mira integrantes de duas organizações criminosas que atuavam no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro. O fio da meada foi a movimentação financeira de dois casais, um alagoano e outro paraense. Eles eram responsáveis pelo tráfico de drogas em larga escala no território de Alagoas. Segundo a investigação, os dois casais fazem parte da cúpula de duas grandes organizações criminosas que atuam no Rio de Janeiro e no estado do Pará. Na sequência, o trabalho identificou ramificações nos 17 estados alvos da operação: Mato Grosso do Sul, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, Santa Catarina e São Paulo. Dinheiro também foi apreendido durante a Operação Hades. E também foi constatado que os fornecedores da droga que abasteciam o mercado alagoano eram de São Paulo. Eles recebiam as drogas de Mato Grosso do Sul, que faz fronteira com o Paraguai e Bolívia. A investigação verificou que os dois grupos utilizavam esquemas de lavagem de capitais com a utilização de empresas de vários segmentos, como peixarias, aluguel de veículos, manutenção de automotores, depósitos de bebidas, transportes de cargas. Além disso, ficou comprovado o uso frequente de contas bancárias de pessoas próximas e outras identificadas como laranjas, com a finalidade de movimentar grande quantia de dinheiro de forma ilegal. Desta forma, houve a movimentação financeira de mais de 300 milhões de reais em contas bancárias analisadas ao longo da investigação. Muitos dos membros das duas organizações criminosas investigadas ostentavam um elevado padrão de vida, como viagens, veículos de luxo e residências e apartamentos em condomínios de alto padrão. Portanto, essa foi uma grande operação aí da Força Policial e que envolve mais de 300 pessoas. Muito grande essa operação em Três Lagoas. Inclusive, um policial militar foi preso durante essa operação sob a suspeita de estar envolvido nesta organização criminosa. Agora são 11h13, 11h13. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanham, seja pela 99,5 FM ou pelo Facebook Difusora Três Lagoas. Obrigada pela companhia, fiquem ligadinhos que tem muita informação boa. E já eu recebo aqui no estúdio a psicóloga Andréa. Nós vamos falar sobre hipnoterapia. É um assunto bem interessante, vale a pena conferir. Vamos dar sequência aqui. E um novo golpe continua aí, refletindo em algumas pessoas. E o PROCON da cidade está alertando os consumidores para um golpe que vem sendo praticado por pessoas que vão de casa em casa vendendo massageadores. As vítimas, na maioria dos golpes, são idosas que acabam pagando um valor 10 vezes maior que o de mercado pelos produtos. Segundo o órgão, os massageadores vendidos pelos golpistas podem ser encontrados na internet por R$ 150.
E esses mesmos produtos estão sendo comercializados para as vítimas por valores que podem chegar a R$3.000. Além disso, os vendedores fazem o crédito consignado ou pegam dados dos cartões de crédito das pessoas, passando o cartão na hora e dificultando o cancelamento da compra. Esse tipo de venda pode ser perigosa e lesar os idosos. As queixas atendidas no Procon não revelam o número real desse golpe, porque muitos idosos ficam envergonhados de denunciar, disse o coordenador do Procon de Três Lagoas, Jurandir Viana. Ele orientou os consumidores a não realizarem a compra de produtos fora do estabelecimento ou sem ter conhecimento da empresa prestadora desse serviço. Ele também alerta para que familiares e vizinhos fiquem atentos e denunciem qualquer suspeita de golpe. Ele disse o seguinte: o ideal é tomar cuidado com essa situação. Se alguém bater na sua porta oferecendo um produto milagroso, desconfie. Não forneça seus dados pessoais ou financeiros. E se você já foi vítima desse golpe, procure o Procon o mais rápido possível para tentar reverter a situação. O Procon de Três Lagoas fica na Rua Oreste Prata Tiberi, 1762, no centro. E o telefone para contato é o 67-3929-1819. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 7 às 11 e das 13 às 17 horas. Portanto, algumas pessoas aqui em Três Lagoas foram vítimas, infelizmente, desse golpe. E claro que os idosos são sempre as principais vítimas. Alguns anos atrás era muito comum pessoas passarem de porta em porta vendendo produtos, enxovais, artigos de casa. Era bem comum essa prática. Então, esses idosos, eles estão acostumados, né, queira ou não. Eles lembram daquela época em que poderiam confiar nos vendedores e alguns acabam caindo também nesse tipo de golpe hoje em dia. Se é a população um pouco mais jovem, ela já fica um pouco mais desconfiada, né? Porque alguém bater na sua porta ainda para te oferecer um produto milagroso já levanta a suspeita. Mas o idoso, ele acaba pecando, né, de forma inocente por confiar muito nas pessoas. Então, quem está à volta, seja o filho, seja amigos, né, familiares, tem que cuidar, tem que orientar, estar sempre conversando para que eles não sejam vítimas de pessoas com má intenção. Agora são 11h17, 11h17. Com o intuito de incentivar o desenvolvimento da agricultura familiar, que envolvem os pequenos produtores, e promover o acesso à alimentação para pessoas em situação de vulnerabilidade social, a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, promove o Programa de Aquisição de Alimentos, que é o PAA. A iniciativa é realizada em parceria com a CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, e contempla famílias cadastradas nas unidades CRAS de todo o município. Nesta quinta-feira, ocorreu mais uma ação na Cooperativa Central de Comercialização da Agricultura Familiar. Esses produtos recebidos na edição são provenientes da Associação dos Agricultores Familiares do assentamento 20 de março e serão destinados às famílias do CRAS Amélia Jorge de Oliveira e do CRAS Ana e também o CRAS Vila Piloto. Ao todo, foram recebidos 500 quilos de alimentos, como abacate, abóbora cabotiã, abóbora verde, banana maçã, berinjela, cebolinha, laranja, limão rosa, limão taiti, mamão formosa, manga e mandioca. O programa, que integra as políticas da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, foi criado pelo artigo 19 da Lei 10.696, de 2 de julho do ano passado, sendo implementado em Três Lagoas desde o início da gestão do prefeito Ângelo Guerreiro em 2017. Neste ano, a previsão é alcançar aproximadamente 250 famílias em situação de vulnerabilidade social. Ainda neste mês está previsto mais um recebimento de alimentos, desta vez em parceria com a Associação de Produtores do Campo. Essa é uma iniciativa bem interessante, porque muitas pessoas não têm condições de comprar
legumes, frutas, ainda mais com a alta que vem sendo registrada a cada dia, né? Por exemplo, ultimamente comer alface não está sendo fácil, né? O alface teve uma alta muito grande. Então, aquela família que está em situação de vulnerabilidade social, ela tem que fazer a escolha. Às vezes, ela prefere o arroz do que uma fruta, enfim. Então, esses projetos colaboram aí para uma alimentação mais rica, né, em nutrientes às pessoas que não têm condições de comprar Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria Sete Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria Sete Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. Bigcom Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na Bigcom tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. Bigcom, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. WhatsApp Bigcom 99190 4362. Bigcom, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Genildos Bar e Espetos, o lugar certo para sua refeição com os melhores pratos, no almoço e no jantar, para toda a família, além do churrasco mais apreciado de nossa cidade. Genildos Bar e Espetos, atendendo na Rua Bernardino Rodrigues Montalvão, 103, no bairro da Lapa. Fones 3522-1919 e Zap 67 99162 1493. Voltamos a apresentar Tribuna Livre. Estamos de volta com Tribuna Livre desta sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024. Chegamos ao mês do Carnaval, né? Muita gente já se preparando para viajar ou então para descansar. É o feriadão mais longo do ano e esperado por muita gente. Agora são 11 horas e 23 minutos, 11 e 23. Vamos dar sequência aqui às informações. E agora eu vou chamar o Henrique Ferian, que tem informações sobre o tempo. Bom dia, Gisele. Bom dia, ouvintes da Difusora FM. E hoje num cenário diferenciado. A gente está aqui precisamente na estrada de ferro que trouxe tanto progresso para Três Lagoas, para o Mato Grosso do Sul, para o centro-oeste do Brasil. E, claro, rota de acesso de milhares e milhares de pessoas e de toneladas e mais toneladas de produtos que foram produzidos no Mato Grosso do Sul, oriundos de outros estados que entravam no centro-oeste via essa mesma localidade que se encontra desde 1926, a Ponte Francisco de Sá, onde os trens que trafegavam por aqui trouxeram tanto desenvolvimento para Três Lagoas que a gente conhece hoje, para o Mato Grosso do Sul que a gente conhece hoje. Mas enfim, desativado, mas a gente tem essa linda paisagem, né, dessa ponte que já disseram em outros tempos
não tão longínquos assim, que ela seria revitalizada, restaurada e que seria um cartão postal de Três Lagoas. Não que não seja um cartão postal, mas é uma ponte que veio para cá em 1923, que foi inaugurada em 1926 e que, obviamente, tem toda uma história, como a gente já disse. De qualquer maneira, a gente está aqui hoje para falarmos a respeito de tempo. O tempo aqui para os lados de Três Lagoas, nesse belo sol que a gente tem. Hoje um dia que promete calor aqui em Três Lagoas, temperaturas que podem passar dos seus 35, 36, talvez 37 graus a gente pode bater, mas que o final de semana promete, né? Promete a volta das chuvas a partir de amanhã e que, claro, a gente tem bastante condições para que a gente possa ter aí chuva a partir de amanhã e se estendendo até quarta-feira. Talvez o carnaval com chuva, talvez não. Os modelos meteorológicos ainda não estão tão atuantes nesse sentido, porque está mudando quase que diariamente as projeções climáticas, mas de qualquer maneira as projeções são de temperatura um pouco mais fresca pelo menos, com chuva, até porque a gente continua vivendo o verão, já estamos em fevereiro, mas o verão continua durante esse mês, tem o carnaval semana que vem, que não dá ainda muito para a gente apontar o que vem por aí, se vamos ter um carnaval molhado, um carnaval seco, muito calor talvez não, mas dentro daquilo que é esperado de temperatura, entre 33 e 35 graus, a gente pode contar com isso pelo menos durante o carnaval. Mas é isso, as temperaturas em Três Lagoas diminuem a partir de amanhã, a gente está falando de 2, 3 graus, tá? Esquece que a gente não vai ter temperaturas baixas não. Mas esse calorão dá uma amenizada à medida que o sol aparece. Se tiver um céu mais carregado de nuvens, mais nublado, parcialmente nublado, as temperaturas diminuem um pouquinho, mas se a gente tiver tempo bom, céu azul, como é o caso de hoje, por exemplo, as temperaturas disparam, o calor realmente é bastante grande aqui em Três Lagoas. Bom, a tendência é essa, a volta das chuvas a partir de amanhã, pelo menos até quarta-feira, a gente vê como é que fica. Talvez os modelos como ainda estão se ajeitando, a gente precisa organizar, tem uma zona de convergência do Atlântico Sul para ser formada, os modelos ainda divergem entre as condições de chuva, enquanto uns colocam em torno de 170 milímetros de chuva para os próximos 15 dias, outros colocam apenas 30 milímetros. Então, enquanto a gente não tiver muita certeza como é que fica o tempo, não dá para cravar muita coisa não. Vamos viver o hoje, que é calor, e o final de semana, que pode ter a volta das chuvas. Com essas imagens belíssimas dessa ponte que trouxe tanta história e desenvolvimento para Três Lagoas, com os trens que passavam, em outrora com passageiros, em outrora com muita coisa que era produzida, que chegava ao Mato Grosso do Sul, que saía do Mato Grosso do Sul para o estado de São Paulo e para o Brasil. A gente encerra, né, deixando essa bela cena desse cenário maravilhoso, dessa ponte histórica para todos nós de Três Lagoas, do Mato Grosso do Sul e do Brasil. Com imagens de Josias Martins, Henrique Ferian, para a Difusora FM. Obrigada, Henrique, pelas informações atualizadas do esporte. Agora são 11 horas e 27 minutos, 11 e 27. Olha só, com a chegada do Carnaval, a época mais festiva e repleta de diversão do ano, é essencial lembrar-se dos cuidados e da segurança, especialmente em relação às crianças e adolescentes, público mais vulnerável nesse período. A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, está se mobilizando para promover diversas ações com o objetivo de garantir um carnaval seguro para todos. O foco principal dessas iniciativas é conscientizar as pessoas sobre a importância de prevenir e denunciar possíveis casos de violação de direitos da população infanto-juvenil durante esse período de grande movimentação turística. A mobilização vai abordar o enfrentamento a diversas violações, incluindo violência sexual, maus tratos e negligência. Em parceria com o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, a campanha de erradicação será destacada. A ação ressalta o Disque 100 como principal canal de recebimento de denúncias sobre essas violações de direitos humanos do governo federal, além do Conselho Tutelar. No dia 9 de fevereiro, será realizada uma blitz educativa nos horários das 8h30 e 9h30, em frente à ENOB, local onde acontecerá o Carna 3, e das 14h30 às 15h30, em frente à Lagoa Maior, próxima à antiga Biblioteca Municipal.
No dia 10, às 8 horas, ocorrerá uma panfletagem na Feira Central Turística abordando a ação Não Desvie o Olhar, com entrega de brindes. Durante os dias 9 e 10, nos períodos noturnos, e dia 11, na matinê das festividades de Carnaval, haverá orientações aos foliões sobre violações de direito, em conjunto com a equipe do Serviço de Abordagem Social. De acordo com a SMS, essas ações visam criar um ambiente mais seguro e protegido para as crianças e adolescentes, promovendo a conscientização de toda a comunidade durante a celebração festiva. Portanto, essa é uma iniciativa muito importante porque as crianças e adolescentes também participam dessas festas, mas todo cuidado deve ser redobrado para garantir aí os direitos e segurança desses menores de idade. Agora são 11 horas e 30 minutos, 11h30. Eu vou falar de um assunto agora que é pouco explorado, mas que ele se mostra cada vez mais importante de ser abordado, que é sobre sexualidade, em especial, como tratar o tema com as crianças. E sobre esse assunto eu conversei com o psicólogo Marcos Martinelli. Confira. O assunto em pauta é sexualidade e, mais que isso, quando falar sobre o tema com as crianças em casa. Sim, esse é um tema bastante atual, mas que ainda envolve muitos tabus. E os pais ficam confusos. Até que ponto eu devo conversar com o meu filho? Quando começar a conversar sobre sexualidade? E também entender de fato o que essa palavra significa, que está muito além do que o ato sexual em si. E sobre esse assunto eu conversei com o psicólogo e sexólogo Marcos Martinelli. Confira só na entrevista. Afinal, o que é sexualidade? A sexualidade ela está para além da questão do ato sexual em si. Então, a gente envolve questões de identidade de gênero, orientação sexual, a gente envolve sobre as próprias relações entre as diferenças. Então, a gente explora aspectos comportamentais e psicológicos em relação a toda essa expressão que a pessoa tem, que envolve a personalidade dela, as emoções dela, em relação a esse ideal que a gente tem do que seria o sexo, do que seria a relação entre duas pessoas ou mais pessoas. Então, a gente aborda todas essas temáticas juntos. E quando a gente fala em criança, quando que os pais ou responsáveis devem começar a abordar esse tema dentro de casa? Desde cedo. Começou a engatinhar, já pode começar a trabalhar essa temática. Mas é interessante que os pais fiquem alerta e entenda cada fase que essa criança está também. Porque a gente precisa entender que não tem como eu trazer um contexto muito mais avançado para abordar com uma criança de 3 anos, de 2 anos. Mas desde cedo essa criança ela já expressa a sexualidade dela, através dela observar a diferença do corpo, através dela observar diferenças de características, seja de cabelo, seja do próprio órgão genital. Então ela vai questionar, ela vai pontuar. Então desde cedo você já está trabalhando a educação em sexualidade e você precisa dar essa abertura para que a criança se expresse. Porque se você não der, você está reprimindo e distanciando ela. E aí, quando chegar na adolescência, que é o período que você precisa dela próxima, ela vai estar distante porque ela já entendeu que aquilo ali tem muita repressão, tem muito tabu, a família não fala. Então, é melhor você acolher e estar em alerta desde cedo para poder sempre estar abordando, questionando, respondendo de forma mais sincera possível, não mentir, porque a criança precisa criar esse vínculo. E, geralmente, quando ela pergunta, ela já sabe. E agora, com acesso à internet, né, tudo fica assim mais explícito, né? A criança, ela tem curiosidades. Então, esse é mais uma chamada de atenção aos pais para que fale sim sobre esse assunto. E tem a famosa pergunta que geralmente as crianças perguntam, né, que falam com os pais: como que engravida? E aí o pai vem, a cegonha. Isso ainda cola nos dias de hoje? Não mais, porque provavelmente para perguntar, ela tem toda essa liberdade de procurar na internet. Hoje é um recurso aí que os pais precisam sim estar em alerta, estar sempre verificando, sempre conferindo. Essa pergunta clássica é interessante que se fale a verdade, de acordo com a idade da criança. Então, para uma criança, às vezes, de 6, 7 anos,
Você pode falar que estava dentro da barriga da mamãe, você explica como foi o parto, se foi normal, se foi cesárea, você explica como foi, mas não a fundo. Você não precisa colocar como foi feito, que o papai e a mamãe, porque não é adequado à idade. Mas se você já tem uma criança de 10 anos, 11, você já pode aprofundar um pouco, né? E aí, nesse contexto todo, o interessante é que a gente não invente nome para as partes íntimas, para o próprio corpo. Porque senão você distancia a criança e confunde a cabeça dela quando ela está em outros ambientes. Tem uma história clássica que já rodou na mídia aí antigamente, que foi da menina que tinha sido abusada pelo tio, mas ela chegou na escola falando que o tio tinha mexido no biscoitinho dela. E aí ela chegou, tia, o meu tio pegou no meu biscoitinho. E a tia falou, não, pega outro, fala para ele que não pode, fala que é seu. E ninguém sabia. E aí, tempos depois, descobriram que ela estava sendo abusada pelo tio. Por conta que esse apelido que foi dado a uma parte importante dela não era usual pelas pessoas. Então, ninguém estaria associando. E essa criança estava pedindo socorro. Então, quanto mais verdadeiro, mais sincero e mais oficial, vamos dizer, o nome que você pode trazer, melhor para que tenha essa comunicação, para que a criança saiba e o adulto saiba do que a criança está falando. E você tocou num ponto muito importante, que é a questão da violência, né? Violência sexual. E falar sobre sexualidade com a criança também a faz entender da importância, né, de pedir ajuda caso ela venha a ser vítima. Sim, porque a gente tem uma média aí de quase 80% dos abusos sexuais infantis acontece dentro de casa. Então, como que essas famílias estão lidando com isso? Né? Então, a importância de abordar a mesma temática, não só em casa, mas fora dela. E também existe a questão de muitas músicas hoje, né, que falam de sexo, né, de posições e de formas até pejorativas. E a criança, ela ouve, não tem como. E ela pesquisar isso na internet é um grande risco. Sim, essa questão da música, a gente acha que educar sexualmente uma criança ou um adolescente é só quando você senta, você fala explicitamente o que é aquilo. Mas é aí que a gente está enganado. A criança ela já está sendo educada sexualmente ao escutar essas músicas. Então, ela associa aquilo a um repertório, a um ambiente talvez aí adulto, e ela vai procurar. Ela vai querer saber o que é aquilo e talvez aprenda aí da pior forma possível. Assim como o acesso à pornografia, né? Eu não gosto de colocar a pornografia como um monstro, mas a gente precisa entender que ela, sendo a porta de entrada para uma aprendizagem em sexualidade, é a pior coisa que tem. Porque o aprendizado vem totalmente distorcido. Por isso a importância dos pais estarem orientando antes, estar falando sobre o que é a sexualidade, como que duas pessoas se relacionam, lembrando que criança não namora, né? Então a gente tem essa tendência a falar essas coisas e a gente está aí trazendo, sim, talvez um pouco da sexualização que as pessoas distorcem quando fala que a gente está falando de educação em sexualidade. A gente não fala sobre namorar, a gente fala sobre reconhecer o próprio corpo, a expressão dele, o limite de cada um. Então, quando a gente envolve essa questão de música, mídia de modo geral, a gente também está educando sexualmente. E aí da pior forma possível, porque você já traz uma ideia distorcida do que o homem tem que fazer, do que a mulher tem que fazer, de como que é essa relação. E a questão também de jogos, Marcos, que a gente sabe, né, que as crianças estão totalmente online, conectadas, e existem abusos sexuais através da internet. Falar sobre a sexualidade com a criança também é uma forma de preveni-la, identificar quando ela possa ser uma vítima. Sim, acontece muitas vezes que o que a gente tinha antes da internet? Crianças brincando na rua e, possivelmente, elas tinham brincadeiras que viam a genitália do outro, que pegavam em determinado lugar, isso e aquilo. Crianças, idades de diferença de 1, 2 anos. Você tinha a percepção de que quando um adulto, uma pessoa maior se aproximava, você ficava no estado de alerta. Hoje, com a internet, nos jogos online, você já não consegue observar. Então, você não sabe quem é o outro que está ali. Então, essas questões de abuso, essas questões de expor a criança a situações realmente sexuais, pode acontecer. Esse universo paralelo, vamos dizer, as coisas podem acontecer e nem todo mundo tem um controle sobre isso. Principalmente os pais que não estão 24 horas e não tem como. Mas essa criança sendo instruída, ela vai entender que o que aconteceu ali naquele ambiente
Pode ter sido um abuso, pode ter sido uma violência, ele pode ter sido exposto a uma situação da qual ele se sentiu constrangido. E essa percepção, essa questão emocional associada a esses aspectos da sexualidade, marca para a vida toda. E aí é importante também que os pais trabalhem a própria sexualidade para conseguir passar uma ideia saudável do que é a sexualidade para a criança. Porque vamos aqui fazer um recorte do sexo em si. Poxa, é legal. A criança ela não pode começar a crescer com uma ideia distorcida, pecaminosa, imoral, suja dessa área tão importante da vida. É a reprodução, é a continuação da espécie em alguns casos. Então, é importante que ela também possa sentir que ela é validada com os desejos, com a sexualidade dela, com a identidade que ela tem. Isso daí vai gerar menos inseguranças no futuro, né? Totalmente, totalmente. A gente começa a trazer uma segurança, tanto de autoestima, de personalidade, de relações interpessoais, de relações amorosas. Com certeza é a base para que a pessoa tenha aí mais autoconfiança no decorrer da vida, principalmente na adolescência, né? Que é uma fase mais... que estou saindo da infância, entro na adolescência, estou saindo da adolescência, entrando na vida adulta. Então, assim, o que está acontecendo? E, Marcos, para a gente finalizar, você como psicólogo, sexólogo, qual que é a sua visão de futuro se hoje os pais começarem a fazer a lição de casa? Claro que alguns já têm essa mentalidade, né, mais aberta. Quais os reflexos positivos que nós teremos se a gente, enquanto pais, começarmos a conversar mais abertamente com os nossos filhos sobre sexualidade? Eu acho que a principal delas é a redução de violências contra crianças e adolescentes. Isso acontece muito dentro de casa e eu sempre reforço isso porque é dentro de casa que essa criança deveria estar aprendendo o que é violência para se proteger do mundo. Mas isso acontece dentro de casa. Então, se os pais tiverem minimamente consciência disso e começar a trazer para dentro de casa o básico, isso vai trazer resultados muito palpável no sentido de reduzir esse número de violência contra criança e adolescente, de exploração, e também pessoas mais felizes sexualmente. Hoje a gente tem uma sociedade de adultos frustrados sexualmente, então a gente precisa trabalhar com essa nova geração. E isso eu não falo só da questão do sexo, eu falo enquanto identidade, enquanto se reconhecer como homem, como mulher. E isso acontece muito no dia a dia, né, de como essas pessoas se veem, e isso interfere nas relações dela. Muito bem, esse é um assunto muito importante. Nós, como pais ou responsáveis por crianças, a gente precisa, sim, começar a tratar desse assunto em casa. Claro que de maneira adequada à idade. Porque hoje qualquer criança tem acesso à internet. Ela tem o seu celular e uma hora ou outra, às vezes motivada por músicas que ela ouve, mesmo que não seja em casa, ou alguma curiosidade, ela vai ali dar um Google e é onde ela pode consumir muito conteúdo inadequado para a idade. Portanto, o diálogo sempre é muito bem-vindo. Agora são 11h42, 11h42. Eu vou para um rápido intervalo comercial e volto já já. Continue conosco. O Tribuna Livre volta já. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria 7 Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria 7 Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. BigCom Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na BigCom tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. BigCom, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. WhatsApp BigCom 99190-4362. BigCom, aqui seu imóvel acontece.
Lotéricas Caminho da Sorte, 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Genildos Bar e Espetos, o lugar certo para sua refeição com os melhores pratos, no almoço e no jantar, para toda a família, além do churrasco mais apreciado de nossa cidade. Genildos Bar e Espetos, atendendo na Rua Bernardino Rodrigues Montalvão, 103, no bairro da Lapa. Fones 3522-1919 e Zap 67 99162 1493. Voltamos a apresentar Tribuna Livre. Estamos de volta com o Tribuna Livre desta sexta-feira, hoje, dia 2 de fevereiro de 2024. Eu havia anunciado aqui a presença da psicóloga Andréa, onde nós falaríamos sobre hipnoterapia. Mas até o momento ela não chegou à rádio, então vamos seguindo aqui com as demais informações. Agora são 11 horas e 45 minutos, 11h45. 2 rodovias de Mato Grosso do Sul terão cobrança de pedágio a partir do dia 11 de fevereiro. São 5 praças de pedágio implementadas na MS 112 e BR 158. A tarifa básica aplicada a veículos de passeio será de R$ 12,90, com preços diferenciados para outras categorias. De acordo com a concessionária que administra as rodovias, o Grupo Way Brasil, nesta quinta-feira foi iniciada uma operação simulada, com o objetivo de preparar os colaboradores para atender os motoristas e também divulgar aos usuários das vias a data de início da cobrança do pedágio, os valores e outras informações sobre o sistema de atendimento. A operação será em 5 das 6 praças de pedágio da concessionária. A localizada na BR 463 ainda não entrará em operação. Nesta, o preço deverá ser diferenciado conforme informou a concessionária no ano passado. As praças de pedágio estão localizadas nos seguintes locais: BR 158, Praça Paranaíba, quilômetro 78, Praça Aparecida do Taboado, quilômetro 118, Praça Aparecida do Taboado, quilômetro 174. Na MS 112, Praça Cacilândia, quilômetro 193 e Praça Selvíria, quilômetro 64. O início da cobrança e o valor das tarifas de pedágios nas praças foram autorizados pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos, responsável pela fiscalização do contrato de concessão. O pagamento nas cabines manuais poderá ser feito por meio de dinheiro, cartão de crédito e débito, Visa, Vale Pedágio e também Debitrans. Há também pista de cobrança automática com 5% de desconto no valor da tarifa. Para utilizar esta modalidade, o usuário deve se consultar as empresas que oferecem meio de pagamento eletrônico, como o Conectar, o Greenpass, Sem Parar, Move Mais e Vole. Portanto, a partir do dia 11, aqui perto da gente é de Selvíria, né? Para a gente chegar até Selvíria, vamos ter aí que passar pelo pedágio. E o pedágio para carro simples, conforme eu disse anteriormente, é de R$ 12,90. E aí existem as variações de valores. O valor mais alto é de R$ 116,10, que é válido para caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque. E aí também tem de R$ 25, R$ 19, R$ 38. A partir de agora, pedágio em Mato Grosso do Sul, na MS 112 e também BR
158. Agora são 11 horas e 48 minutos, 11h48. Vamos falar sobre doação de sangue e a importância, né, dessa prática, principalmente agora no começo de ano e véspera de feriadão. A gente está aqui no Hemosul de Três Lagoas para falarmos a respeito de doação de sangue. O ano de 2024 ele segue, já estamos em fevereiro e aqui no Hemosul os trabalhos continuam diariamente para receber aí o translagoense para a doação de sangue. A gente está ao lado da assistente social, a Jaqueline Amália Rovari, para falar a respeito do carnaval que está chegando e a importância da doação de sangue nesse começo de 2024. Bom dia, como é que estão os estoques do Hemosul nesse começo de 2024? Bom dia a todos. Então, agora no início de janeiro, né, a gente tem uma queda devido às férias, né? As pessoas viajam e acabam que não venham fazer as suas doações. Então, no mês de janeiro a gente tem uma queda e fevereiro, devido ao carnaval, a gente mantém um pouco dessa queda também. E os estoques para esse começo de ano? Como é que vocês estão trabalhando? E Três Lagoas, ele acaba cedendo muitas bolsas, né, para a nossa região. Como é que está sendo esse começo de ano? Aqui em Três Lagoas, os nossos estoques de tipagens positivas, eles estão dentro do padrão, né? Então, eles não estão em falta nesse momento. E os negativos, eles sempre são muito bem-vindos, porque são tipagens que a gente tem uma pequena quantidade dessa tipagem nas pessoas, e aí os doadores são bem menores. Então, o quantitativo de pessoas é menor, né? E aí a gente precisa sempre muito, principalmente hoje. O que a gente está em falta é o O negativo, né? O O negativo ele é um tipo de sangue que é administrado principalmente nas urgências dos hospitais, então eles precisam sempre ter em estoque para que esses pacientes possam ser atendidos de forma prontamente, né? E essa tipagem do O negativo, aqui, vocês precisam às vezes realizar busca ativa das pessoas que já têm os cadastros para que venham fazer a sua doação? Exatamente. Como a gente não consegue atingir o quantitativo dos estoques, nós acabamos tendo que fazer convocações, né? Então, a gente faz uma separação das tipagens, nesse momento do O negativo, né? E nós entramos em contato com os doadores para que eles venham fazer as suas doações. E o cadastro dos doadores de sangue, como é que a gente está em relação a isso aqui no Hemosul, aqui em Três Lagoas? Na realidade, nós temos aqui mais de 21 mil pessoas que já passaram pelo Hemosul. Porém, dentro dessas pessoas, apenas nós temos uma média mensal de doações de 300 doações mês, né? Então, assim, dentro do quantitativo que a gente tem de pessoas cadastradas, é um quantitativo ainda baixo. E a gente pensar no carnaval que está chegando, os pedidos de bolsas de sangue para vocês, eles aumentam nesse período do ano? Normalmente, tanto na época das festas, né, de qualquer forma, todas as festas, Natal, Ano Novo, agora Carnaval, acaba aumentando um pouco mais, porque as pessoas abusam um pouco mais, né, então tem muito acidente, muitas pessoas abusando de tudo, né, e acaba entrando nas urgências. Aí a gente precisa ter essa quantidade de sangue para abastecer os hospitais. E aí, o Hemosul aqui de Três Lagoas, ele abastece quais cidades do entorno? Nós trabalhamos com Três Lagoas, né, nós abastecemos os 3 hospitais daqui, Brasilândia, Água Clara, Bataguaçu, Santa Rita do Pardo. E os horários de funcionamento do Hemosul para doação de sangue, como é que está funcionando nesse começo de ano? Nós trabalhamos de segunda a sábado, das 7 ao meio-dia para doação. Sábado também, então, entrou na rotina? Sábado também está na rotina, das 7 ao meio-dia. Portanto, para você doar sangue, é só comparecer ao Hemosul, o básico, né? Para as pessoas estarem alimentadas para a doação de sangue e registrarem, porque normalmente, por exemplo, agora nesse momento que a gente grava, está bem tranquilo, né? Hoje está bem calmo, né? A gente sempre no início, como eu disse, né? No começo do mês, no início desses 2 primeiros meses do ano, as doações são um pouco mais baixas, então tá bem tranquilo. Se você quiser vir doar, tá rapidinho, você já faz a sua doação. Nós estamos aqui na Rua Manuel Rodrigues Artês, número 520, ao lado da Clínica da Mulher, né? E nós esperamos você para fazer a sua doação. Você tem que estar bem alimentado, né? Tem que estar se sentindo bem, então não pode estar gripado, não pode estar se sentindo mal, até porque a gente precisa garantir também a sua segurança para que você seja um doador e consiga doar com qualidade o seu sangue. Tá
Tá certo, muito obrigado. Obrigada. Com imagens de Josias Martins, Henrique Ferião para a Difusora FM. Obrigada, Henrique, pelas informações. Agora são 11 horas e 53 minutos, 11h53. O assunto agora é economia. Pesquisa feita pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, a partir de dados do CAGED, apontou que as micro e pequenas empresas respondem por 8 em cada 10 empregos criados na economia em 2023. Os dados mostram que do saldo de 1 milhão de novos empregos acumulado no ano passado, os pequenos negócios responderam por mais de 1,18 milhão de novas vagas, o que corresponde a 80,1%. Já as médias e grandes empresas representaram 209 mil vagas, o equivalente a 14% do total. Este é o terceiro ano seguido que as micro e pequenas empresas foram responsáveis pela maior parcela na geração de novos postos de trabalho no país. Em 2023, o destaque ficou para o setor de serviços, que liderou a criação de empregos. No acumulado do ano, esse segmento gerou 631 mil novas vagas. Já entre as médias e grandes empresas, o saldo foi de 181 mil novos empregos. Outros setores, como comércio e construção, se destacaram também entre as micro e pequenas empresas, sendo que nenhum dos setores ficou com saldo negativo entre dezembro e janeiro. Já entre as médias e grandes empresas, os outros destaques foram para a indústria da transformação e o comércio, informou o SEBRAE. Entre as atividades econômicas, os destaques no ano passado foram para os segmentos de restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas, sendo responsáveis por 69 mil contratações. Construção de edifícios foi um saldo de 58 mil vagas e comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, como hipermercados e supermercados, que geraram 47 mil vagas. Em dezembro de 2023, a diferença entre o total de admissões e demissões ficou similar ao que ocorreu nos últimos anos, com saldo negativo de 430 mil vagas. Entre as micro e pequenas empresas foram fechados 178 mil postos de trabalho. E em relação às médias e às grandes empresas, o saldo negativo ficou em 195 mil vagas. Agora são 11 horas e 56 minutos, 11h56. Vamos falar agora de esportes e para isso eu vou chamar o Nenê Veloso. Bom dia a todos que estão acompanhando aí o Tribuna desta sexta-feira. Gente, tudo que tá ruim pode piorar, né? Vazou ontem à noite mais um vídeo do presidente do Corinthians, Augusto Melo. Nesse vídeo, inclusive, ele está fazendo promessas aos demais diretores que estavam com ele ali naquele exato momento, de que o Corinthians está em vias de contratar um atacante de aproximadamente 1,90 m. Mas será que já não é o Pedro Raul, que já treinou, inclusive ontem, mas deu uma repercussão danada nas redes sociais, porque no entendimento dos torcedores do Corinthians, esta que foi citada na gravação deverá ser um outro reforço. E criou uma expectativa danada e também muitos comentários maldosos, né, de que o diretor corintiano, o presidente, está falando demais e trabalhando de menos, né? O Corinthians que vai pagar lá o dinheiro que foi bloqueado das suas contas, 38 milhões e 800 mil reais. 38 milhões e 800 mil reais foram bloqueados das contas do Corinthians em virtude do Corinthians ter rompido um contrato aí com uma casa de apostas aí que tinha contrato até 2025. E eles conseguiram uma outra casa de apostas que vai pagar bem mais do que eles vinham recebendo, só que tem contrato, né? E o Corinthians vai ter que arcar aí com esta multa rescisória. Inclusive o presidente diz que já entrou em contato com a empresa e vai fazer o pagamento parcelado. Agora, depende da empresa aceitar
para ser retirado da FIFA esta imposição que foi colocado aí pelo órgão maior do futebol, que é a Federação Internacional de Futebol Association. Vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos. Ontem o Brasil passou o seu primeiro vexame no torneio pré-olímpico que está sendo realizado lá na Venezuela. O Brasil perdeu para o time da casa pelo placar de 3-1. O Brasil já estava classificado, é bem verdade, né? Já havia conquistado 3 vitórias anteriormente. Ontem era o jogo de despedida. O técnico Ramon Menezes quis fazer algumas experiências e se deu mal. Perdeu para a Venezuela e a Venezuela consegue pela vez primeira estar no quadrangular final. Pelo grupo A estão Brasil e Venezuela, no grupo B, Argentina e Uruguai. A Conmebol deve divulgar ainda hoje, nesta tarde, a ordem dos jogos entre os 4 países, lembrando que os 2 primeiros colocados vão disputar as Olimpíadas. Se for para passar vexame nas Olimpíadas, melhor que não passe pelo quadrangular. Não é verdade? Então tá bom. Olha, no próximo domingo, 3 da tarde, acontecerá em Belo Horizonte, na capital mineira, a decisão da Supercopa do Brasil. Estarão se enfrentando Palmeiras e São Paulo. Não tem vantagem, se terminar empatado, teremos a decisão por pênaltis. Lembrando que neste jogo teremos a participação da torcida, tanto do Palmeiras quanto do São Paulo. Por ser fora do estado de São Paulo, foi permitido, então, a presença das 2 torcidas. Vamos aguardar, né? E a gente divulga na segunda-feira pela manhã o resultado do jogo e quem comemorou o primeiro título do ano de 2024. Quem for o campeão vai ser o pioneiro a levantar o primeiro título no país em 2024. Na sua opinião, quem será o campeão? Palmeiras ou São Paulo? Façam as suas apostas. Com imagens do Josias Martins, Nenê Veloso para o Departamento de Jornalismo da Rádio Difusora. Obrigada, Nenê, pelas informações atualizadas do esporte. Agora é 12:01 e chegamos ao finalzinho de mais uma edição do Tribuna Livre, concluindo também mais uma semana. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam e estiveram juntinhos aqui com a gente nessa 1 hora de muita informação. Desejo a todos vocês um ótimo final de semana e segunda-feira voltaremos às atividades normais. A partir das 7, Henrique Feriano, Difusora Notícias, e a partir das 11 eu voltarei com o Tribuna Livre. Até lá!